Sem muito tempo para lamentar, principalmente os gols perdidos, né, e os lances que a gente não conseguiu complementar em gols, agora nós vamos enfrentar a Ferroviária no retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. A conta é simples, 34 pontos. Remo vai ter que buscar essa pontuação se quiser sonhar com acesso. Para aquele torcedor mais pessimista, né, que está ali pensando em questão de queda de rendimento e até briga contra o rebaixamento, 15 pontos a pontuação ideal para o clube do Remo se manter na Série B do ano que vem. Mas eu acredito que a diretoria do clube, junto com a comissão técnica toda, não pensa nessa pontuação. Pensa na pontuação de 34 pontos, 64 pontos, número mágico. O clube do Remo sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Temos aí adversários, né? Nos próximos 5 jogos do mês de agosto, o clube do Remo fará 3 em casa, né? Dá para buscar 9 pontos nesses 3 jogos em casa e dá para pelo menos buscar mais 3 pontos fora. Entre empatar 2 jogos fora e ganhar um e perder um, eu prefiro ganhar um e perder um. Não sei você, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí no seu comentário. Nesse vídeo aqui, galera, bora falar um pouco sobre a preparação do Remo para enfrentar a Ferroviária, né? Um jogo totalmente crucial para as pretensões azulinas. Bora falar também sobre, né, o mercado da bola do clube, porque nós temos aí alguns jogadores que estão na mira do Remo, outros que estão prestes a assinar. Tem saída também já anunciada pelo clube, a gente vai falar um pouco aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui, galera, tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você não foi na Santa Fé, tá? O telefone da Santa Fé tá aí na tela pra você. Compra a camisa desse ano do Círio, hein, rapaziada? Camisa desse ano do Círio, preço especial que cabe no seu bolso. Entre em contato com a galera aí da Santa Fé Artigos Religiosos. Você quer viajar para todo o Brasil e também para o exterior com pacotes de viagens? Thales Tour é o melhor lugar que você vai encontrar. Além disso, preço que cabe no seu bolso, principalmente descontos aí, né, sobre as outras concorrentes. Então, entre em contato com a galera da Thales Tour, tá? O telefone tá aqui no primeiro comentário fixado. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora começar falando aí, galera, da saída, né? O Daniel Cabral fechou com Volta Redonda e vai reforçar lá o time carioca que tá brigando ali contra o rebaixamento, né? Tá brigando com a Mucura, tá brigando com o Amazonas, tá brigando ali também com o time do Botafogo de Ribeirão, que é um dos nossos adversários nesse mês de agosto em casa. Tá brigando também, né, com a Ferroviária, nossa adversária também. Então eu acredito que, né, o Daniel Cabral vai ser muito mais útil lá no time do Volta Redonda do que ele estava sendo no clube do Remo, até com as chegadas dos jogadores que chegaram, né? Cantilho, o próprio Pavani, que ganhou espaço no time, né? O Caio Vinícius. Daniel Cabral, ele foi reserva preterido pelo Luan Martins, né? Então não precisa nem falar muita coisa. Por falar em escolhas, a gente sempre criticou aqui nesse canal, principalmente eu vi muitos torcedores criticando também nas redes sociais, a escolha do nosso treinador Antônio Oliveira pelo Pedro Castro. Eu acho que você também aí de casa se perguntava por que o Pedro Castro era titular absoluto, né, e tudo mais, sendo que ele não ajudava em basicamente nada no meio de campo. Coincidência ou não, foi só o Pedro Castro sair do nosso meio de campo e o time começou a criar jogadas. E no último jogo, temos que, assim, elogiar muito a escolha do Antônio Oliveira. Porque quando é pra criticar, a gente vem aqui e critica, né? E quando é pra elogiar também. O cara optou tirou o Jadson, colocou o Pavani no meio de campo e deu uma dinâmica legal. Foi o passe do Pavani que originou o gol do clube do Remo. Uma ótima enfiada de bola. E poderia ter sido um outro passe, o Pedro Rocha não ganancia aquele lance lá, né? Acho que o Pavani poderia ter sido um dos destaques individuais desse time do Remo, porque deu muito certo. A dinâmica no meio de campo funcionou. A escolha do treinador Antônio Oliveira funcionou. Então a gente também tem que elogiar aqui quando é pra elogiar. Eu já disse pra vocês diversas vezes aqui no canal. Eu não persigo ninguém e muito menos sou fiel à opinião. Não tem problema nenhum de vir aqui elogiar e mudar de opinião se tiver que mudar de opinião. Não tem problema nenhum. Eu começo a ver uma evolução no time do Antônio Oliveira, começo a ver um time mais encaixado em campo, com uma proposta de jogo, e isso eu acho que dá até uma margem para que o treinador tenha mais tempo. Tenha mais tempo à frente do clube do Remo. Lembrando, né? Ele só perdeu na estreia. Ah, são vários empates, sim.
São 4 empates e 2 vitórias e uma derrota. Mas ele só perdeu na estreia. E ele pegou um time com pouco tempo para treinar. Essa que é a verdade. Fez as escolhas erradas ali, né, que também culminaram na derrota, mas temos que lembrar disso. É sempre importante a gente pontuar isso daí. Então a gente espera que o Antônio Oliveira evolua também com esse time do Remo. Bom, rapaziada, agora bora falar sobre mercado da bola, né? Porque ontem a gente falou aí sobre o Leonardo Rocha, o centroavante português, né? O brasileiro naturalizado português que fez praticamente a carreira inteira na Europa, né? Tava no futebol belga, inclusive. Quem sabe ele não possa ser uma das opções aí pro ataque remista. Estamos precisando de centroavante. Eu falei isso ontem e volto aqui a repetir. É importante que você tenha um centroavante na Série B. A Série B, muitos jogos são resolvidos com bola aérea, com bola parada. E quando você tem um exímio cabeceador ou um cara que joga ali dentro da área, isso se torna bem mais fácil. Quando você tem um cara oportunista, como é o caso da Ferroviária, com o Carlão, como é o caso do próprio Goiás, com o Anselmo Ramon, um cara oportunista. Então a gente vem falando aqui, né, sobre isso. E nós vamos enfrentar um time que tem um centroavante bom, né, que faz as jogadas. A gente já teve ali as credenciais do Carlão, né, porque ele fez o gol do empate da Ferroviária contra a gente na estreia da Série B desse ano. Então a gente não pode menosprezar esse jogador. E o centroavante aí, Leonardo Rocha, tomara que ele feche com o Clube do Remo, porque, como eu disse para vocês, estamos precisando. Os dois uruguaios, né, que o Clube do Remo já fechou ali e que estão prestes a ser anunciados, eles vão fazer exames ainda. Se passarem no exame, serão anunciados. Nicolas Fernandes, né, e o Christian Tassano, se eu não estou enganado. São os dois uruguaios que o Clube do Remo deve anunciar nos próximos dias nas suas redes sociais. Falando agora aqui, rapaziada, sobre a Ferroviária, né, um time muito perigoso, que por mais que esteja na zona de rebaixamento, é time encardido para você vencer jogo. Eu lembro que eles jogaram agora recentemente, né, e empataram um jogo com 1 a menos desde os 10 minutos, se eu não me engano, do primeiro tempo. Então é um time que encaixa a marcação, encaixota aquele meio de campo ali e fica um jogo chato. O Remo vai precisar achar os passes chaves, vai precisar muito que o Cantilho esteja inspirado na sexta-feira, que o Pavani participe, se o Pavani jogar no time titular, claro, né? Que o Caio Vinícius encaixe mais ali a marcação, porque o adversário, por mais que esteja na zona de rebaixamento, mas não é um adversário fácil de se vencer. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não vamos aqui com menosprezo de adversário nenhum, porque a gente sabe da dificuldade. Nesse mês de agosto, a gente vai ter 3 jogos em casa. São 5 partidas que o Remo vai fazer no mês de agosto. A Ferroviária agora em Belém, na sexta-feira, amanhã, né? Depois o Remo viaja para Minas Gerais, onde vai enfrentar o América no Independência. Depois o Clube do Remo joga em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Logo após vai ao Paraná, lá no Couto Pereira, enfrentar o Coritiba. Lembrando, o Remo nunca venceu o Coritiba lá. E depois encerra, né, no dia 28, se eu não me engano, contra o Criciúma jogando em Belém. Você não concorda comigo que dá pro Remo conquistar 12 pontos desses 15? Dá, pô. Dá pro Remo conquistar 12 pontos. Dá pra ganhar a Ferroviária. Dá pra ganhar a equipe do Botafogo em casa. Aliás, é obrigação o Remo vencer essas duas equipes. Dá pra sim vencer o América lá em Minas Gerais. E dá pra ganhar o Criciúma em casa, que é confronto direto. Se o Remo conquistar 12 pontos desses 15 que o Remo tem disponíveis, pode até conquistar 13, né? Caso empate com o Coritiba, ou 15, caso vença o Coritiba lá dentro, né? Se a Mucura conseguiu vencer lá, o Remo também tem todas as condições de vencer, mas é um adversário difícil, tem um histórico muito positivo contra a gente. E isso também tem um peso, tá? Histórico também tem um peso. Mas a gente sabe da dificuldade que vai ser, né? Esse time ainda está se encaixando ainda com o Antônio Oliveira. Quem sabe a gente não possa conquistar essas vitórias aí e encostar mais. 12 pontos com mais os 30 que a gente tem, a gente vai a 42. Isso numa 24ª rodada de Série B. 42 pontos. Olha só. Precisando apenas de 22 para conseguir o acesso. Seria uma arrancada top. Detalhe, a gente já tem Amazonas fora de casa. A gente tem Vila Nova fora de casa. A gente tem Operário fora de casa. Então são adversários que dá pro Remo ir lá e buscar pontos também. Dá pro Remo buscar ponto. Só que
O Antônio Oliveira precisa encaixotar logo o time para que a gente possa. Temos que viver jogo a jogo, né? Um jogo importante agora é contra a Ferroviária amanhã. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.